Corinthians, a maré não tá tão ruim como muita gente pintava. O Corinthians vive uma boa fase na temporada, invicto a 10 jogos, classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana e agora espera que esse bom momento se reflita também na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está só a 2 pontos da zona do rebaixamento, embora tenha um jogo a menos. E para isso, vencer o Coritiba domingo em casa, na Neoquímica Arena, é fundamental. Bom, e quem ainda requer mais cuidados é o meio-campista Matias Rojas. Ele sofreu um trauma no tornozelo esquerdo ainda em 22 de julho e essa lesão foi um pouco mais chatinha do que o esperado, viu? Não está 100%, então deve ficar fora desse duelo contra o Coritiba. Uma última notícia do Corinthians, vocês lembram que o zagueiro Murilo, ele havia despertado o interesse do Napoli da Itália? Ele até foi capa de jornal lá na Itália pouco tempo atrás. Pois é, havia uma possibilidade grande de ele sair, mas agora isso esfriou um pouquinho. Isso porque o Corinthians está fazendo linha dura, aumentou a pedida pelo Murilo e agora quer 20 milhões de euros, mais ou menos 107 milhões de reais, para negociar o jogador. Então ele deve ficar nesta janela de transferências, a tendência é que pelo menos até dezembro. O que para o torcedor corintiano é uma boa notícia, né? Já que o Murilo vem se destacando bastante. 10 jogos sem perder, são 7 vitórias e 3 empates. Quem é que vai reclamar do Luxemburgo agora? E os... mais dois lá em dois Goiânia. golaços, você viu onde os gols dos caras? Mas Goiás, né, mano? É parada dura com vocês, hein? Essa não, mas é que mais tá. difícil, O Corinthians hoje, ele é o carrasco dos argentinos. É o quê? Não, porque tem até um dado, Domênico Gato, que é importante a gente até citar, porque nenhum outro time brasileiro conseguiu isso aqui, ó. Um dado do SofaScore. Como assim? O Corinthians, Domênico Gato, ele já conseguiu. Aí é o único brasileiro, inclusive, que conseguiu eliminar Boca Juniors, River Plate, Racing e Newell's como visitante. Todo mundo sabe que jogar contra argentino, fora de casa... voltou, né? Entrou, né? Entrou. Na cagada, mas entrou. Como sempre. Mas você conseguir eliminar esses 4 times argentinos aí fora de casa não é tarefa das mais fáceis. Porque quando você perde lá e depois reverte em casa, muitos já conseguiram. Mas o Corinthians conseguiu eliminar esses 4 times aí como visitante. O Corinthians ele conseguiu eliminar o River Plate nas oitavas da Sul-Americana em 2005. O Racing na primeira fase da Sul-Americana em 2019. O Boca nas oitavas da Libertadores de 2022. E o Newell's na Sul-Americana aí agora de 2023. Então, o Coringão aí tá com uma campanha favorável contra os argentinos. Né? Mais um argentino. Pois é, mais um argentino. Agora, falando sério, o time do Estudiantes, ele joga muito mais bola do que o Nilson. Ele joga mais futebol. Tem que tomar cuidado com o Rolaser, o tal do Ben 10. Muito cuidado. Não, vou te falar, ô Domênico, pra falar a verdade, criam hoje muita mística em cima dos times argentinos, RG, mas diante do que a gente viu, até o próprio River, que foi o campeão argentino, cara, o Inter debulhou os caras. É pelo passado, O Inter meteu 2-0 em Porto Alegre e o River acabou achando um gol, cara. Não. O River achou em Porto Alegre, sim. Mas no primeiro jogo, o goleiro do Inter pegou muito. Era pro River já ter tomado mais um do Inter, porque foi teve um pênalti escandaloso que não foi marcado aí a favor do Inter. Foi. Então o Inter, ele debulhou o River, mano, que é o atual campeão argentino. Mas assim, no primeiro jogo, mano, eu vi, acho que o River jogou muito bem. O goleiro do Inter, o tal do Rocher, pegou pra caramba. E o Inter só conseguiu vencer por causa do maluco do Kudê. O Kudê, ele tem um esquema que ele sai pra pressionar lá em cima os times que ele treina. E já, se o Inter não tivesse mudado o técnico... Foi a primeira vez, Domênico Gato, que eu vi numa cobrança de pênaltis. O cara teve que mudar o lado da cobrança porque desgastou a marca do pênalti. Mas o juiz está na regra. Batendo, é uma prerrogativa. E o juiz foi inteligente, porque... Vocês acharam que foi 2 toques ali? Foi. Muito. Cara, eu olhei várias vezes. Nem o cara reclama, foi. Pega na dor. Se o cara não reclama. Não, Nem que o ele cara levanta, reclama. ele joga a polícia, mas que ele subiu assim. Aí ele faz assim, ó. Ele comemora pra dizer... Ele levanta, Como é que vai subir? Ele já levanta e olha pro juiz. Teve uma vez o Thiago Neves, foi contra o Palmeiras, não foi? Não, foi contra o Flamengo na decisão Flamengo, da Copa do Brasil e o juiz não deu. Mas não, Eu ainda tava no campo, o juiz não tinha deu. essa Lógico que regra deu, ainda do VAR. Não deu. O Cruzeiro foi campeão com esse gol. A não ser que teve mais uma vez. Eu Não, lembro... falamos do Thiago Neves. Então, Thiago Neves, último pênalti. Mas Cruzeiro essa regra mudou Cruzeiro e depois Flamengo. Não, dois toques nunca foi permitido. Não, sempre teve. Não, de anular. Não voltou, esse pênalti voltou do Thiago Neves. Não voltou. Não, foi gol. Eu tava cobrindo o jogo. Eu tava no Mineirão. O último pênalti, Cruzeiro e Flamengo, era no Muralha no gol. Ele escorregou
Ô, mano, Muito bem. aí parece que melou a transferência aí do Murilo, né? O Corinthians pediu muito alto aí. Diz que é um time inglês. Pediu muito alto, não. 20 milhões de euros. Então, mas esse é o valor da multa, né, Motinha? O Corinthians, como ele tem 80% do Murilo, eu acho que tá certo o Corinthians. Vai ficar abrindo as pernas aí pra empresário levar o moleque embora? Existia uma proposta aí do Napoli, que é o atual campeão italiano que queria o Murilo, e parece que outros times aí da Europa também quiseram, mas ninguém até agora quis cacifar esse valor de 20 milhões, e o Corinthians aí tá tentando segurar pelo valor da multa. Claro que se pagarem as 20 milhões, não tem o que o Corinthians fazer, o Corinthians vai receber 16 e acaba lá liberando o jogador. Mas tá certo o Corinthians nesse ponto, cara. O Corinthians ele tem praticamente 2 títulos em aberto aí, tanto a Copa Sul-Americana quanto a Copa do Brasil, e o Murilo hoje é titular, cara. O Murilo é titular. Então não dá pra se desfazer do garoto, não. A menos que paguem o valor da multa. E, Cláudio, o time inglês negociando com o Corinthians, já pode colocar o nome, West Ham. Será? Não, mas acabou esse lance aí do Não, Kia mas lá. a maioria Sempre é é assim, assim, né? A maioria das vezes. Parece que quem pediu foi o Guardiola lá no City. É o quê? Guardiola Pediu pra quê? Murilo, mano. Pediu pra E ir longe. a única dúvida do Pediu pra Corinthians guardar aí, a né, viola, mano? né? Que estavam falando do Rojas, né? Que de repente ele podia ter participado do jogo no final de semana contra o Curitiba, né? Disse que ele não tem chance porque ele não vem treinando. E eles estão monitorando o cara, mas parece que ele não vai não, viu, mano? Então, Tô até Motinha. preocupado se ele vai estar pronto pro jogo contra o São Paulo. Então, a expectativa é que ele entrasse, assim como o Mosquito também, pelo menos fosse relacionado para esse jogo, assim como o Moscardo, que acabou também fazendo a cirurgia de apêndice, Eles iam dar alguns minutos, né, Munir? para que ele pudesse estar retornando aí, e o Renato também. Então, os 4 voltariam nessa partida contra o Curitiba. Eu acredito que seja válido. E tá estranha essa lesão dele, porque falaram do entorse com trauma. Aí depois parece que deu um edema na recuperação aí e tá retardando um pouco mais o retorno. Mas se não houve ruptura de ligamento ou algo do tipo, tá demorando demais por ser um entorse, né? Irmão, essa é a hora, ainda mais contra o São Paulo, parceiro. Salve, salve, fiel torcida. Essa lesão de Matias Rojas continua um ponto de interrogação na cabeça de nós, torcedores do Corinthians. Não sabemos quando ele vai voltar e se vai voltar contra o São Paulo. E mesmo se jogar contra o São Paulo, rapaziada, não tem... Perdeu, né, o ritmo de jogo, porque tá com a lesão, não pode treinar, não pode ir pra academia, não pode fazer nada, só fica lá na recuperação. Então fica difícil, né, rapaziada, a gente saber. Às vezes pode ser até um plano, né, do Luxemburgo, pode ser que ele esteja bem fisicamente, mas a gente não sabe. Porém, tá pra ser uma peça que é um coringa, assim, vamos dizer, contra o São Paulo. Mas a verdade é que não sabemos, assim como o Lucas Veríssimo, né? Lucas Veríssimo, que saiu notícia hoje, se não me engano, lá pelo GE, falando que o jogador segue em fase de treinamento para tentar recuperar condições físicas dele, já que ele ficou bom tempo sem jogar bola por conta da lesão dele. Ele teve, só jogou 5 jogos depois da lesão, e esses 5 jogos todos foram apenas 45 minutos. Então tá muito mal, né, rapaziada, fisicamente, estava muito mal, né, agora com certeza recuperou bastante. Mas vamos ver as próximas notícias que vai sair, vamos ver se ele vai conseguir entrar contra o Curitiba para ganhar um ritmo de jogo. Vai ser muito importante, principalmente para o jogo contra o São Paulo, porque ele é um grande zagueiro, e o Matias Rojas, um grande meio-campista, que com certeza vai fazer muita falta caso não venha jogar nessa semifinal, o jogo do ano pro Corinthians até o momento. Mas é isso, rapaziada. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre Matias Rojas. Será que ele vai conseguir voltar contra o Curitiba? Ou pelo menos contra o São Paulo? Qual que é a sua opinião? O que vocês acham que está acontecendo lá? Que o Corinthians não quer divulgar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês. E vai, Corinthians!